Yeah, I understand. Então, temos mais pessoas entrando, a gente vai dar uns 5 minutinhos para a gente começar. Acho que tem aqui, deixa eu ver o nome das pessoas. Cadê? Não me abriu aqui. Uou, Labifaz, André Bal, Felipe CDR, Ellen Aquino e o Jota, que já está aí. Mas então, antes de começar, eu só vou terminar aquele assunto, aproveitar que nós já estávamos presentes. Aí, quando eu vim para cá, me deparei, queria montar uma empresa como eu tinha trabalhado em São Paulo, pessoas maravilhosas. Só que eu me deparei com uma dificuldade, assim, o equipamento que eu comprava não tinha fluxo para se pagar. Ele era muito caro e eu não tinha fluxo de espetáculos alugando os equipamentos, né? Assim como a gente, abre um guia de São Paulo no final de semana, você tem 60, 70 espetáculos de teatro, sei lá, você tem 20 exposições, você tem um mercado que gira sozinho, né, praticamente. Não depende muito do CCBB, de uma caixa cultural ou de um teatro municipal, né? Tem uma outra vida, uma outra dinâmica. E aí essa foi uma dificuldade muito grande que, assim, me fez parar um pouco de investir e de repensar mesmo, assim, se vale a pena o volume de investimento para o quanto de circulação que tem o equipamento, né? Porque aí os espetáculos começaram a vir para Brasília a trabalhar somente nas salas, tipo CCBB, que já tem equipamento, então não precisa alocar. A gente tinha uma sala que era um colégio, que eu acho que ainda apresenta espetáculos, que aí às vezes locavam alguns equipamentos, mas a maior parte do material locado em Brasília, ela é para a área de shows e eventos que tem show. Não é um evento que tem um teatro, né? Então, o meu material ficou muito assim restrito, né, a uma área de atuação e que para mim ficou bem limitado. O que eu acho que o Marcelo falou um pouco sobre isso e você vai depois o Marcelo vai repetir porque eu adorei essa introdução que você fez, Marcelo. Falar um pouco disso, assim, como é que a gente também consegue sair desse lugar da fábrica, né, virar uma empresa, como é que a gente pensa isso, como é que a gente arma estratégias, ou mesmo entenda o nosso lugar, né, porque entendendo aqui a minha cidade, Brasília, talvez eu tenha que ter outros equipamentos numa empresa para atender outros mercados ali, para poder conseguir caminhar, né, ela como uma empresa. Hoje eu não consigo fazer ela caminhar como uma empresa. Então, estamos aqui, André, para te ouvir atentamente todas as palavras, aqui ó, com caderninho para anotar. Ai, ai. Fácil não. Imagina, querido. Não tô brincando. Bom, quando vocês quiserem ainda. Vamos lá. O Marcelo vai. Posso começar? Então vamos lá, Moisés. Você que manda. Não, você começa, fica à vontade. Então tá. Vamos lá, vamos começar. Primeiro agradeço a presença de todas, todos e todes, né? Aqui a gente tem algumas pessoas que a gente já conhece, como o Rodrigo Santana, o Fanho, a Elia Aquino, o Jota, né? A gente hoje tem o nosso convidado especial, né? Que é o André Bal, né? E a gente vai dar início ao nosso aulão. O nosso objetivo aqui é tratar dos assuntos que acontecem assim, os assuntos da hora, né? E com certeza esses assuntos são sugeridos por vocês e a gente traz aqui para o nosso Labifaz para trazer para esses aulões. Lembrando que o Labifaz, né, e esse projeto todo que a gente está tendo com aulas, cursos, lives, bate-papos de backstage, tudo isso é uma iniciativa do nosso projeto Labifaz,
com o fomento da Secretaria de Turismo e realização da organização social Acesso, e o apoio, of course, né, do coletivo Backstage Brasília e Infinu. Hoje a gente vai conversar, gente, com André Ball, né, esse ser mágico da luz, né, uma pessoa querida, né, são aqueles amigos que você não conhece pessoalmente, mas por 2 ou 3 bate-papos que a gente já tem, você fala assim, cara, esse é chapa, né? Esse cara é muito bom, quero ele como amigo. Bom, André Ball, ele é iluminador e diretor técnico e, óbvio, também ele é empresário, dono da Santa Luz. André iniciou seus estudos em iluminação em 89, no curso de Artes Dramáticas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde cursou artes cênicas. Desde então, projeta luz para espetáculos de teatro, música e dança. Ministra cursos e palestras a convite de instituições como o CPT, que é o Centro de Pesquisas Teatrais, Festival de Joinville, Universidade AMB, Morumbi e São Paulo, Escola de Teatro. Atuou como diretor técnico nos eventos Dança em Pauta, de 2004 a 2007, Itaú Rumos, Dança, festivais internacionais, destacando-se entre eles o Festival Contemporâneo de Dança, Panorama SESI de Dança e Mostra Internacional de Teatro de São Paulo, por 4 edições. Também foi diretor técnico nas apresentações de artistas e companhias estrangeiras no Brasil, Steve Parkinson, dos Estados Unidos, Jo Kanamori, porque isso é japonês, né? Sim. Dance Company, Condors, do Japão, Trisha Brown Dance Company, Yvonne Rainer, acho que é isso, Rainer mesmo, né? Dos Estados Unidos. Bom, vamos lá. Aí vem nomes de suíços, suecos, franceses, né? Fica muito difícil falar esse negócio aqui, né? Mas o que mais importa é que ele foi coordenador técnico assistente por 4 anos e meio do Balé da cidade de São Paulo, onde executou projetos de iluminadores da França, Itália, Israel e Inglaterra. Assumiu mais de 280 projetos para teatro, dança e música, e em 2006 foi contemplado com o prêmio APCA, da Associação Paulista de Críticos das Artes, na categoria Iluminação Dança. Ele dirige a empresa Santa Luz LTDA, uma empresa que presta serviços especializados, fornece equipamentos de iluminação e oferece consultoria técnica na área de iluminação e é membro da Associação Brasil Cena Aberta. André Ball, seja muito bem-vindo a nesse aulão, né? Que a gente possa ter uma noite de inspirações, que você possa inspirar novas pessoas aqui com as suas empresas começando, né, e com as empresas que resistiram essa pandemia. Vamos lá, a palavra é sua. Olá, Marcelo, obrigado, Marcelo, brigadão pela apresentação aí, Moisés e pessoal do LabFaz, obrigado pelo convite. Aliás, assim, meu primeiro contato com o LabFaz e, assim, eu assisti os vídeos e a apresentação no YouTube e, bom, primeiro que eu adorei o nome do projeto, Laboratório dos Fazeres e Saberes. Pô, agora diminuiu o tamanho, não vou conseguir ler esse negócio. Laboratório dos Saberes e Fazeres Técnicos da Economia Criativa. Bem legal, um projeto, assim, que chamou atenção. Já joguei em alguns grupos de WhatsApp hoje para o pessoal saber da existência e se ligar. E... super bacana, né? Eu acho que iniciativas como essa mostram que a gente está num momento especial em termos do nosso ramo de trabalho. Assim. Obrigado mesmo pelo convite. Eu sempre sou um pouco, às vezes, resistente porque eu sempre acho que eu não tenho muita coisa a falar, mas... não, eu sei que eu tenho muito para falar, vocês vão ver que eu vou falar pelos cotovelos, mas muita coisa nova. Claro, não é novo para mim, mas eu acho que entender experiências dos outros, que assim, experiência eu posso dizer que eu tenho, boas e ruins, um balaio de cada uma. Então, acho que compartilhar essas experiências sempre pode ser um caminho de aprendizado para quem está na espreita, ou quem está com vontade de enveredar na nossa área, ou quem já está enveredando e está com questões.
Já vou deixar muito claro, só deixa eu tirar o PIN aqui, que sem querer... Como é que eu fiz isso aqui? Pronto, eu vim aqui. Que, assim, eu vou deixar bem claro que eu não tenho respostas, eu tenho talvez muito mais questionamentos para colocar para vocês todos do que respostas, mas eu acho que é pensando. Então, desde que o Moisés entrou em contato e fez o convite, a gente começa, né, obriga a gente a parar e pensar sobre o que a gente tem feito, o que eu tenho feito, de onde a Santa Luz veio, qual é o caminho que ela percorreu nesse período que ela existe. E eu vou contar um pouquinho e assim das poucas conclusões que eu cheguei, mas assim algumas acho que podem ser preciosas nas escolhas de vocês. Bom, como o Marcelo me apresentou, a minha origem é do teatro. Eu estudei para fazer teatro, eu era ator de teatro, mas desde a adolescência eu sempre tive um olhar para esse lado do backstage, da iluminação, da técnica em si. A iluminação depois foi a minha menina dos olhos e por quem eu me apaixonei e também onde eu me senti melhor, mais confortável para atuar e eu acho que com mais habilidades para desenvolver. Mas desde que eu estudei teatro, inclusive eu não concluí, infelizmente, a minha formação de teatro, porque eu vim para São Paulo muito novo, na época com 22 anos, eu acho, atuando numa peça, mas eu já criava luz lá em Porto Alegre, já tinha feito algumas criações profissionais, para a qual eu tinha me pago para fazer, e já tinha um olhar assim muito atento, muito interessado, não só na luz, mas em tudo que envolvia uma montagem, né? De cena. Aí, eu não vou contar toda a história de pormenores, senão a gente vai precisar de umas 3 horas aqui. Em dado momento da minha vida, eu resolvi que eu não queria mais atuar, e eu, assim, também chegando em São Paulo, eu atuei muito para me sustentar. Eu trabalhei como assistente, como operador, como montador. Eu não cheguei em São Paulo criando luz, com espaço para criação de luz. Enquanto que eu fazia, às vezes, atuava no espetáculo, trabalhava como montador, como assistente, como operador, para vários profissionais aqui de São Paulo. E o que foi me dando experiência, depois cavei ou surgiu, tive a sorte de encontrar um nicho de criação, um espaço para criar luz para a cena num nicho de criadores aqui de dança contemporânea em São Paulo, de um núcleo que chamava Estúdio Nova Dança, que era ali na Bela Vista, de onde brotaram várias companhias e vários talentos da dança contemporânea naquela época. Isso foi 90 e... eu cheguei em São Paulo em 93, isso aconteceu, eu comecei a criar luz para eles, acho que em 96, mais ou menos, que começou, criei para um, outro gostou, começou a chamar, começou a pipocar, criação mesmo, concepção de luz. Até então, a Santa Luz não existia. Em dado momento, eu falei, não quero atuar mais, estou muito bem, muito feliz aqui, criando minhas luzes, me trabalhando com iluminador, não interessa os motivos, mas enfim, não vem ao caso aqui. E eu acho que foi em 98, eu não lembro, numa montagem que eu fiz a luz para um espetáculo de teatro, esses dias até ela postou no Instagram, a Ilana Kaplan, a Carla Candiotto, a Alexandra Golick e tinha mais alguém, acho, no elenco, montaram uma pequena peça pocket, assim, uma comédia que chamava As Filhas de Lear, e me chamaram para fazer a luz. E daí, assim, naquela época eu já conhecia a Stage, Luz Magia, que era uma empresa referência em São Paulo naquela época, o seu Giancarlo, ali na Bela Vista, onde a gente pegava material, locava, depois quem comprava lá, gelatina com o Giancarlo, Goba era com o Giancarlo, os PC Sapões, enfim, ali a Bela Vista era aquele miolo. Eu, para esse espetáculo, As Filhas de Lear, eu criei uma ribaltinha lá, com latinha cortada e coisa e tal, e precisava de 14 lâmpadas para, nunca esqueço esse número, assim, precisava de comprar para elas poderem viajar, que o espetáculo estrearam aqui no Teatro Sérgio Cardoso, na sala pequena, num espetáculo pequeno mesmo. Aí eu pensei, pô, em vez de locar, e era sempre um problema, se locava material, ou se você queria um material de boa qualidade, assim, era um preço que era um pouco mais salgado, que as produções faziam, assim, né, entortavam o nariz, que era realmente complicado para a produção de teatro pagar isso, senão você tinha que pegar um equipamento mais barato, que daí é aquele equipamento que você já tinha que levar e saber separar 1 hora ou 2 da tua montagem para fazer manutenção antes de instalar, né? Para consertar os mau contatos dos pinos, para fechar lá o fundo da par que estava soltando, enfim, para fazer um monte de coisa, para você apanhar na hora de encaixar o porta-filtro, enfim, equipamento mais surrado, menos cuidado, né? Assim.
Então, eu pensei, daí eu tinha, só um caso, assim, um anedótico, assim, eu tinha um carro na época que roubaram, e daí, depois, assim, segunda vez roubaram, eu tinha seguro e ganhei 4 mil e poucos reais do seguro que me pagava. Eu disse, eu vou comprar essas 14 lâmpadas par, as carcaças, e vou alugar para produção, em vez de eu locar. E pagar alguém para locar, ainda vou ter que fazer manutenção. Então, eu vou comprar 14 lâmpadas par, novinhas, zeradinho, papapá, e comecei, vou fazer. Só mais um parênteses aí, você vê que agora a história tem para caramba. No estúdio Nova Dança, aquele que eu falei há pouco, eles tinham vários eventos, eles tinham um terraço em cima do prédio, o prédio existe até hoje, inclusive a sede, depois lá no mesmo lugar foi sede da companhia, da Cooperativa Paulista de Teatro, eu acho que hoje está lá o Teatro da Vertigem, usa lá um espaço, depois o Guilherme Bonfante e a Marisa abriram um espaço lá de ensaios, que durou um tempo também, ficou bem legal, mas eles tinham um terraço onde aconteciam as terças de dança, que era um lugar amplo, bem grande, assim, razoável, e que se montava, quando o tempo estava bom, se montava e as pessoas performavam lá. E eu cuidava da iluminação do espaço. Como eu era o iluminador das companhias ali, então eles tinham um acervo lá, eles tinham uma porrada de extensão, uma porrada de lâmpada par, uma porrada não, tinha um tanto de lâmpada par, um monte de tranqueira, aquelas tranqueiras que você vai comprando para fazer um espetáculo, e acaba a temporada e você fica lá guardado. E ficava tudo jogado num quartinho de 2x2 lá. E eu, quando fui... eu criei o departamento de iluminação da Nova Dança. Empreendedores, empreendedorismo. Criei mesmo. E, cara, eu organizei aquela porra toda, assim, fiz toda a manutenção das extensões, deixei tudo marcado com cor, por tamanho, já inspirado. Eu sou virginiano também, então tenho essa mania de querer organizar as coisas e nunca acaba, né? Porque eu sempre... marcar, padronizar as coisas, deixar tudo organizadinho. E eu, assim, eu diria que ali foi o meu primeiro estágio para a empresa, porque ali realmente eu fiz listagem, marcava, daí até propus para as donas, né? Vamos fazer o seguinte, já que o material está aqui parado, vocês um pouco, disponibiliza para locar, de repente, se vocês quiserem locar, assim, paga a manutenção, não sei o quê. Não deu muito certo, mas, enfim, ali foi meu estágio. Aí comprei essas lâmpadas, mas, enfim, a Santa Luz, enfim, ela surgiu muito despretensiosamente, e quando eu comprei esses 14 lâmpadas par, não foi assim, vou fazer a minha vida, sabe, vou mudar de vida. Não foi, era mais assim, eu quero trabalhar com equipamento melhor. Eu quero, já que é para sofrer, eu sofro com o meu equipamento, não com o dos outros. Entendeu? Nesse sentido, e daí assim, eu não lembro exatamente como é que foi a sequência, mas daí aos poucos também assim. Tinha o Moisés comentou, o Joyce da Estação da Luz, na época eu estava começando, e a gente gosta, não sei, assim, é que nem eu converso, tem uma produtora muito amiga minha que ela adora ferramenta, ela compra ferramenta, eu gosto de equipamento, não é que eu gosto, mas assim, hoje em dia é um peso, mas assim, eu gosto assim, de ter as coisas em ordem, de ter as coisas funcionando, acho que assim, facilita muito. Então, num primeiro momento, a Santa Luz ela surgiu nesse intuito de trabalhar com equipamento mais bem cuidado, funcionando, e às vezes também não ficar tão dependente. Eu não tenho um histórico de empresário na minha família, nem eu, eu realmente, é difícil, cada vez que alguém fala empresário, me soa estranho na minha cabeça. Sim, a Santa Luz é uma empresa, hoje em dia, de papel passado, ela tem 18 anos, ela vai fazer 20 anos em 2013 de contrato social, assim, coisa e tal. Então, ela se tornou uma empresa. Assim, e aos poucos, eu não sabia muito bem, eu fui comprando e eu sempre tive assim, alguns critérios, assim, já que é para compra alguma coisa que, de preferência, não te dê dor de cabeça. Aí depois a gente vai entrar nesse capítulo, não vai dar para tempo de falar sobre tudo isso hoje, mas assim, a questão de equipamento é um capítulo longo, acho que no momento que a gente está hoje, contexto Brasil, contexto LED, antigamente, se você fosse pensar, era muito mais simples comprar equipamento. Antigamente, o que eu quero dizer, há 20 anos atrás. Você não tinha o advento da tecnologia, o advento é bom, ela sempre existiu, mas assim, das novas tecnologias, do LED, dos movings, já tinha moving, naquela época só tinha scan, depois quando surgiram os primeiros moving heads, era uma sensação. Ele começou a abrir um leque muito grande. A gente sempre teve a questão do câmbio, né, no Brasil, que sempre pesou muito, para você ter bons equipamentos é caro. Hoje, dia 8 de setembro, é absurdamente caro e quase inviável você ter equipamento de boa qualidade, porque realmente é o que o Moisés comentou um pouco antes de vocês entrarem. Nem dei boa noite para o pessoal, né, mas depois eu dou uma boa noite.
não se paga as coisas, entendeu? Para um equipamento pequeno, que nem o Mini Elipse que está fazendo o Gobim da Santa Luz aqui, que custa lá fora $400, chega para a gente quase R$5.000, entendeu? Então, qual é a alocação? Quem vai querer pagar por isso, para isso se pagar? É um grande nó que acontece, né? Assim, como manter? Eu ainda sou teimoso, assim, e eu vou repetir talvez um mantra, algumas vezes vocês vão ouvir. Eu não acho que eu seja exatamente um exemplo a ser seguido, mas um exemplo a ser conhecido, porque assim, entendeu? Porque assim, todas as escolhas, eu fiz algumas escolhas nessa trajetória, e todas as escolhas elas vão gerar perdas e ganhos, entendeu? Eu, por exemplo, uma escolha que eu faço, que eu fiz, eu continuo criando, eu continuo com projetos, eu gosto de fazer, comecei com a empresa fazendo isso porque eu não optei agora, eu vou parar de trabalhar com projeto e vou só cuidar da empresa. Certamente, eu tenho certeza que se eu fizesse isso, a empresa andaria muito melhor, que aquele ditado antigo, mais sábio, o olho do dono é que engorda o porco, que faz a grama crescer, é real, entendeu? Se você está próximo, se você está no dia a dia, e você vê as coisas que não estão funcionando, que poderiam funcionar melhor, e você está ali na cola, você se torna aquele chato necessário que vai sempre exigir que pode ser melhor, pode ser diferente, pode ser mais rápido, pode ser mais eficiente, né? Isso, no momento em que eu opto por não estar exclusivamente dedicado à empresa, óbvio, acontece quando às vezes eu estou com projetos, eu sumo 10 dias. Por outro lado, tenho sortes, assim, que me atravessaram a vida. Eu considero uma sorte os meninos que trabalham. Meninos já não são mais meninos, todos já são homens feitos com filhos, alguns até com netos, mas que a minha equipe é uma equipe pequena, mas são pessoas extremamente confiáveis, ponta firme, erram, falham, como eu também erro, também falho, mas em que eu me sinto muito à vontade de me ausentar por 8, 10 dias para estar dentro de um projeto que eu sei que eles vão tocar. Não vão tocar como eu tocaria, mas vão tocar pelo menos dentro de um perfil que eu acredito que é o que eu acredito, aqui é a empresa, né? Então, se eu fosse um empresário, eu certamente seria mais eficiente, talvez eu tivesse pessoas mais especializadas na sua área. Todos que trabalham comigo hoje, são 6, tá, gente? Não é tanta gente. A Santa Luz, para falar um pouquinho da história dela, ela, para o padrão São Paulo, não é uma empresa grande, é uma empresa média. E depende muito do ramo, né? O que a gente fala, né? Se for assim, por exemplo, a Santa Luz, a minha opção de uns anos para cá, eu não invisto mais em equipamento para show. A gente não atende praticamente show. Então, o equipamento para show ele demanda um reciclar contínuo, primeiro de treino de equipe e de equipamento, entendeu? E daí você tem as linhas A, B e C de equipamento. Como eu sempre prezo de ter um equipamento dentro do possível. Linha A é um pouco pretensão falar, mas pelo menos uma linha B, assim, eu acredito que eu acho que marcas que têm história, marcas que sabe que tem tecnologia desenvolvida, que tem padrão, são importantes, né? O grande problema hoje, ok, muito legal. As minhas primeiras Parled, que eu tenho até hoje na empresa, que custaram na minha época, que eu comprei, não sei se R$2.200, hoje elas não valem 300, porque depois que o mercado abriu, elas ainda são boas, ainda estão funcionando, entendeu? Elas não são top de linha, mas ainda estão funcionando. Abriu o mercado, o preço caiu muito, mas é muito arriscado, muito fácil de você comprar porcaria, assim, né? Obviamente, você tem uma oferta imensa, e é óbvio que quando você vê, mas uma par LED, eu vou no Centro Virgínia e não encontro uma par LED RGBW por R$400, por que eu vou comprar uma de 1.500, 1.600, entendeu? E realmente dói no bolso, né? Depende de comprar um aparelho, eu poderia comprar meia dúzia de um outro modelo. Aí eu acho que vem uma questão que é o seguinte: o que você vai fazer da tua empresa? Né? Qual é o caminho? Onde você quer chegar? Tudo isso que eu estou falando para vocês parece que é muito claro que eu tinha tudo isso. Eu não tinha nada disso na minha cabeça. Eu estou assim, foi um exercício de clarificar até um pouco, mas eu acho que assim, são práticas que vão ficando claras. Eu não quero, para mim não adianta, eu não vou fazer festa de aniversário, pode ser qualquer, entendeu? E não é porque eu não gosto de festa de aniversário, mas é porque não é assim, eu acho que assim, ter o foco da empresa. Eu vou atender mais espetáculos de teatro, também não precisa ser tão só teatro, não é isso, que eu não vou agora negar o meu amigo vai pedir uma estrutura para fazer o espetáculo da escola dele. Não é isso, é o mesmo equipamento, posso fazer. Mas, assim, qual é o foco de mercado, assim, um nicho que eu gostaria de atender ou que eu acho que eu atendo melhor e que eu consigo, talvez,
abrir um campo aí e me destacar de alguma maneira, né? Então, para esse nicho que eu escolhi, ou que eu vou escolher, aí vai se definir um pouco que tipo de material que eu posso oferecer e que vai atender melhor ou não. Vou citar um outro exemplo prático. A gente também não pode se amarrar demais. Não sei, tá, gente? Estou dando meus pitacos aqui, posso estar tudo errado, mas vocês anotam aí, depois vocês vão riscando que vocês concluírem que está errado. Mas, assim, então, na Santa Luz, naturalmente, como eu trabalhei sempre muito mais com projetos para dança, para teatro e atendendo SESCs, naturalmente, todo equipamento que a gente foi comprando foi nesse caminho. Material de dança, de teatro, não é de dança, de teatro, mas assim, que atende, na época, antes, tá? Não vou nem entrar agora nas partes de LED, mas antes, PCs, Fresnel, parte, todo tipo, Satellite, elipsoidal, todos os convencionais halógenos na época. Depois vem as esquisitices, tá? As esquisitices são aquelas coisas que a gente desenvolve especialmente para uma produção, mas daí tem muito mais a ver com um projeto que com empresa, mas daí às vezes a vantagem de você poder casar a empresa e o projeto, né? Eu vou ter minha maluquice aqui e daí eu estou fazendo um projeto, aproveito que eu tenho uma equipe aqui maravilhosa, disponível, vamos tentar montar um negócio assim, vamos tentar fazer uma carcaça diferente, uma carcaça que aparece toda a lâmpada para esse projeto. E daí, claro, se você tem um parceiro do lado artístico que aposta, legal, vamos gastar R$800 aí para fazer esse negócio, vamos lá, talvez valha a pena, e você põe também tua mão de obra, enfim, casa as vontades e os desejos e consegue, às vezes, realizar coisas para o projeto melhor. Já me perdi todo o fio da meada, vocês podem me interromper a hora que vocês quiserem, perguntar o que vocês quiserem. Mas está indo bem. Está indo bem. Você Obrigado, Marcelo. Está indo bom. Está indo bem. Você estava lá no processo de escolha das metas das empresas, o que você quer, para como você investir. Exatamente. Então, foi naturalmente, então, quando eu fui comprar a Elipso, eu tive a Elipso Telem, da Telem, muitos, assim, muitos não, nem tantos, na verdade. Quando surgiu, né, que na própria Telem representava a marca da ETC, começou a trazer os equipamentos da ETC para o Brasil, acho que foi um marco, né? Assim, isso não tem como assim, a primeira questão do dólar baixar e da chegada dos equipamentos, né, importados aqui, né? Assim, imagina, gente, para os mais novos, que eu acho que é a maioria aqui, cara, uma lâmpada par, hoje engraçado, né? Muito louco, né? Como a coisa dá volta. Hoje uma lâmpada par tá cara, por causa do dólar. Você vai comprar uma lâmpada par, acho que até quase 180 pau, só lâmpada. É um absurdo, né? E é uma coisa que está saindo de linha, né? Que ninguém fala lâmpada par, mas é caro. Se queimar uma lâmpada par é um prejuízo, imagina. Mas naquela época, se comprar par, que era uma lâmpada importada e coisa e tal, que era bem melhor que uma ACL, que uma ímpar, né? Que era tal... é o apelido da loja na Palito dentro da carcaça de lâmpada par, era uma diferença absurda de preço, né? E era cara, uma coisa era luxo. Depois, eu lembro que quando eu comprei, um detalhe, mais uma... Quando eu comprei minhas primeiras carcaças, as primeiras 14, depois eu comprei mais 8, 6, ou não sei quantos, virou 20, 30, ainda era daquela carcaça, pena que eu não tenho foto aqui, nem eu fiz questão de me livrar de todas. Era uma carcaça de metal, de ferro, bom, metal todas são, mas não a de alumínio. Daí tinha um fabricante aqui em São Paulo, que o Joyce, a Stage já fabricava uma carcaça de alumínio, que era um luxo, entendeu? Tinha uma boca atrás, que era com soquetes, então você queria virar a lâmpada, você botava a mão lá sem medo e virava a lâmpada. A carcaça de ferro, era a parte de trás, eram 2 travinhas que você tinha que tirar, daí você queria virar a lâmpada, você tinha que tirar, virar. Se você botasse a travinha na posição errada, quando você fosse afinar, a alça pegava na travinha, você não conseguia baixar a lâmpada, daí quebrava a travinha, depois você perdia a travinha. Então você tinha que tirar a bunda, virar a lâmpada e botar de volta com as travinhas. Então a alça ficava assim e as travinhas têm que estar no sentido assim, para não bater. Se você botasse assim, a hora que você fosse botar... Enfim, detalhes assim. Mas você vê como as coisas foram. Então, o equipamento que eu comprava direto nessa linha era isso, equipamento convencional, e comecei, quando chegou o material ETC, eu quero ETC, não quero mais saber de elipsoidal Telem, imagina, sabe, vou ficar sofrendo. E junto com o equipamento de fora vem também um modo de pensar de fora, que não é melhor ou pior. A única diferença, eu já viajei muito, já trabalhei bastante com gente lá de fora, eles fazem coisas absurdas que para a gente é inconcebível, assim como a gente faz coisas absurdas que para eles é inconcebível, mas que nem essa coisa do ETC, mas é foco fixo, tem que escolher. Bom, para eles era meio absurdo você pegar um elipso e você não saber
que um 50 vai abrir quase 1 metro por distância, né? Assim, o diâmetro, a relação de 1 para 1. Né? Se vai fazer uma planta, você vai estudar o equipamento que tem, a fotometria que ele te oferece, e daí começa a ciência da coisa, entendeu? O zoom, qual é a diferença? O zoom é um equipamento mais flexível que você não precisa fazer o cálculo antes, você vai experimentar na hora e vai achar. Se você não tiver muita certeza que você quer 25, você quer 36, ou 26, 36 ou 50, você pega o zoom que na hora você vai ver. Claro, as situações é mais versátil. Enfim, mas vem junto com o equipamento, vem também uma maneira de pensar. Aí eu vou fazer uma pausa da Santa Luz, que não é uma pausa, porque a Santa Luz está sempre o tempo inteiro comigo e eu com ela, mas assim, a época ali, o Marcelo leu, quando eu fui trabalhar, eu trabalhei um monte com essas pequenas companhias de dança, tudo alternativo, eu montava luminária, o equipamento que tinha no Centro Cultural, as coisinhas, né, que a gente só sabe, PC Sapão, quando tinha um PC Telém já era um luxo, o Translux, marca que não existe mais, depois... tudo muito contado, às vezes você, né, fazia aqui, não sei como é que... Mas aqui eu lembro da época que tinha vários eventos de dança que chamava Solos, Duos e Trios, feminino na dança, masculino na dança, festival. Então, que às vezes dança, fora companhia grande, quando é solo, quando é duo, quando é trio, você não tem uma dança que, assim, normalmente é uma coisa de 20 minutos. Então, o que acontecia? Se dividia um teatro que tinha 30 refletores, 40 refletores, com mais 2 espetáculos. Então, você ia fazer o teu espetáculo, na luz do teu espetáculo, tinha mais 2 que eu apresentar mais à noite. Então, você tinha que pegar aqueles 40 refletores e dividir por 3, ou nunca esqueça, as reuniões, mas eu vou usar uma geral assim, mas a minha é tal cor, mas a minha é tal cor. Então, eu ficava naquele assim, tá, então o que a gente faz para não ter que montar 2 gerais, né? Imagina, se você tem 40 refletores, a gente vai ter que montar 4 PC de frente de uma cor e 4 PC de... Alguém entra no acordo e tenta, ou entra, né? Tá bom, eu vou usar a tua cor e a gente ganha 4 PC a mais para outros efeitos, né? Então, sempre essa escassez, essa pobreza, essa míngua, assim, de sempre contar cada lâmpada a mais que você conseguir era uma vitória. Elipse, então, luxo. Nossa, você vai usar 3 elipses para fazer a tua luz, entendeu? Além da tua geral. Era uma outra realidade. Que eu sei que não é tão outra na maioria dos lugares, ainda é assim, mas mudou muito. Aí eu trabalhei muito nesse contexto, assim, de tirar leite de pedra, pouco material, ser criativo, inventar coisa, pegar luminária, pegar lâmpada, tudo vale, o que é maravilhoso enquanto oficina criativa, e até hoje eu não jamais eu abri mão disso, acho que a gente, né, assim... E daí eu fui chamar na época para trabalhar no Balé da Cidade, que eu nunca tinha ouvido falar, ou se eu tinha ouvido falar, assim, muito lá na Balé da Cidade existe... E é muito louco, é uma ironia. O Nova Dança era exatamente atrás do Balé da Cidade, na rua de trás, assim, a 200 metros da sede do balé, que era ali na Passalaco. Eu nunca tinha ouvido falar. Cara, me chamaram, a diretora me ligou, alguém me indicou, eu fui lá, o André estava se espontando na dança, coisa e tal. A diretora me chamou, então a gente está com questões técnicas, assim, a gente gostaria de alguém que cuidasse exclusivamente da luz, da companhia. Vem aqui conhecer. Puta, eu fui lá, fiquei queixo caído, 3 salas de ensaio, 30 bailarinos, hora para entrar, hora para parar para comer, hora para sair, sabe? Uma realidade completamente diferente. Fora, assim, dois no escritório de produção, no escritório de figurino, fisioterapeuta, enfim, companhia estável é uma realidade que a gente não está, para mim, não que era totalmente nova. E fui trabalhar lá como diretor, era o cargo que existia na época, era diretor técnico assistente, não existia um cargo de iluminador ou de técnico de luz, existia o sonoplasta, o cara que é o operador de som, e o chefe de palco e o diretor técnico. E daí eu fui trabalhar como assistente do Peter, que era o diretor técnico na época, mas com meu foco era luz. Eu não tinha que cuidar de montagem de palco, não, tinha que cuidar da luz. E lá foi uma super escola para mim, porque mudou. Eu saí de um perfil de montagem, um perfil de trabalho, para um outro completamente diferente. Imagina, eu estava acostumado a palcos de 30 metros quadrados, 40 metros quadrados, eu ia para o palco, daí a gente ia fazer montagem no Teatro Municipal, era tudo nosso, entendeu? Palco de 400 metros quadrados, com tudo nosso, com todas as varas, com o rider inteiro municipal. Eu não criava para eles, né? No primeiro momento eu não criava, mas eu daí vinha... Tinha uma montagem nova, daí tinha um repertório, né? As coreografias de repertório, daí assim, e montagens novas todos os anos, assim. Não sei como é que eles estão hoje, mas assim, na época assim, você tinha no mínimo por volta de 4 montagens novas por ano.
às vezes 1 ou 2 internacionais, compradas de algum coreógrafo internacional, e algumas nacionais. E daí eu acompanhava esses caras, e depois acompanhava no sentido assim, eu fazia toda a interface quando vinha o iluminador de fora, entre a casa, fazia mapa, blá, 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 e depois viajava, né? E depois a gente tinha que conciliar e viajar. Então ali para mim foi uma escola na pancadaria, assim, no sentido de apanhar mesmo, mas eu acho que apanhar no sentido de assim, ter que trabalhar muito e aprender, e daí ia fazer turnê. Daí, quando você fazia turnê, era uma outra. Também encontrei outro tipo de realidade, de fazer muita turnê europeia. Alemanha, Suíça, França menos. Alemanha, Suíça, Áustria, porque o empresário que levava eles fazia muito esse circuito. Agora ele ampliou. Espanha, e daí também levava esses programas. E daí você começa também a entender outras maneiras de pensar montagem, maneiras de lidar com o equipamento. E isso, de certa forma, por isso que eu digo assim, que eu não abri nunca mão do meu trabalho fora da Santa Luz, porque ele traz coisas para a empresa. Entendeu? Ele traz, assim como a empresa traz coisas para o trabalho, é uma linha de dois. É aquilo que eu falei. Eu perco também. Às vezes eu gostaria de estar 100% imerso num projeto, numa montagem, sem precisar ficar vendo, ainda mais com WhatsApp, ficar respondendo para o pessoal daqui, manda orçamento, fez isso, cobrou aquilo. Ainda tem uma coisa muito centralizada, tem um sistema muito centralizado, os preços passam muito por mim ainda, embora assim, agora, durante a pandemia, no início da pandemia, a gente sistematizou, a gente tem um sistema, então a coisa está um pouco mais sob um controle mais horizontal, não tão centralizado, mas eu sempre reviso. Então, tudo ainda passa. Isso é uma falha da empresa, essa centralização não é legal, mas uma de tantas outras falhas. Mas, assim, pelo menos já está muito mais fácil. Você monta um orçamento em 15 minutinhos, entendeu? E daí é só uma revisão de valores, está tudo certo e mandar ver. Mas então tem esse ônus. Às vezes eu gostaria de estar imerso num projeto ou ir fazer uma viagem com algum tipo de turnê, uma coisa assim, e poder desencanar, e não dá, né? Como empresa você não tem aquela ilusão. Serei o meu chefe, é uma grande mentira. Sim, de certa forma você é o seu chefe, assim como você é também o teu escravo, entendeu? Porque é isso, entendeu? Eu não sou sempre o primeiro a chegar, eu estaria mentindo se eu fizesse isso, mas quase sempre eu sou o último a ir embora aqui, assim, quando eu estou vindo na empresa. Isso é prático, assim. Eles vão embora felizes e alegres, às 10 para 6, está todo mundo mochilinha nas costas, quando o pessoal de dentro aqui, e eu fico até às 8, tudo bem. Muitas vezes eu fico aqui cuidando de outros assuntos que não são exatamente da empresa. Mas, então, é uma grande ilusão nesse sentido, né? E a preocupação do equipamento que não chegou ainda, que eu preciso daqui a 10 dias, está comigo, não está com eles, né? Obviamente, a responsabilidade é minha. Me perdi um pouco, Marcelo, me corrige o curso. Vamos lá. A gente tem uma pergunta aqui do Thiago Nunes, né? Assim, na realidade, ele quer saber, nessa relação de custo-benefício, né? O leque de atendimento de uma empresa. Peraí, calma. Espera um pouquinho, deixa eu ativar o mudo aqui de alguém. Pronto. Assim, em relação ao custo-benefício, o leque de atendimento de uma empresa voltada para a área de eventos, ele não teria que ser voltada para a qualidade de equipamentos ao invés para os ganhos com os eventos? Isso é uma característica muito aqui de Brasília. Total, é isso, entendeu, Thiago? Tem muitos perfis de empresas, assim, eu conheço donos de empresas que são, eles não são, eu tenho um mal, assim, é aquilo que eu falei, eu tenho um mérito e um crédito. O meu mérito é que eu venho da iluminação, eu continuo iluminando, e eu gosto, assim, quando eu vou fazer, toda vez que eu vou fazer montagem, que para mim é o melhor dos mundos, quando eu vou fazer, por exemplo, uma exposição ou um espetáculo, e posso levar o equipamento que eu tenho na empresa, que ele consigo encaixar o orçamento e levar ainda alguém da minha equipe para fazer, eu estou em casa porque eu sei. E mesmo assim, quando eu vou lá fazer, desculpa, eu vejo, toda vez que eu vou fazer, eu volto com alguma observação, digo, cheguei lá, o material tinha isso, vocês não esqueceram de mandar a lâmpada reserva, sabe, não pode, sabe, sempre tem erro. Então, essa é a minha. Então, eu estou sempre meio de olho. Se eu fosse só exclusivamente empresário, com olho no caixa, eu não vou me interessar tanto, né? Eu não sei. Eu tenho se eu for ser claro, na Santa Luz, eu acho assim, ó,
É óbvio que para mim sim, mas não é todo mundo que tem essa cabeça. Tem gente que tem uma cabeça de investidor. Olha, eu vou botar 2 milhões em equipamento, eu vou contratar uma equipe e põe uma meta. Esses 2 milhões têm que me voltar em um ano, e daqui no final do segundo ano eu já tenho que ter rendido mais 2. Só que se você... É aquela coisa, se você não... É que nem... Eu não sei, eu vou fazer uma analogia que talvez seja uma grande bobagem, mas... Se você lida no ramo de comida, mas não sabe qual a diferença de uma carne de qualidade, de uma carne de uma qualidade, sabe? Como é que você vai conseguir entregar para o teu cliente uma coisa que é diferente, entendeu? Que é um pouco melhor. Eu digo assim, e daí eu ainda trago uma outra questão. O que é uma empresa bem-sucedida? Eu tenho um conceito. O investidor ou o empresário que abre uma empresa para ganhar dinheiro, uma empresa de alienação, tem uma outra concepção do que é render tanto por ano. Eu, por exemplo, com a Santa Luz, eu sei que a gente tem N problemas, eu não tenho sede própria, eu tenho pouca gente assim, tudo bem, isso acho que até uma inteligência, a gente tem um quadro fixo pequeno, porque se eu conseguir segurar um ano, nós conseguimos segurar um ano de mais agudo de pandemia sem mandar ninguém embora. Se eu tivesse mais... Assim, eu conheço N empresas e eu não estou fazendo julgamento. Se os caras têm 50 no quadro de funcionários, a primeira coisa que os caras fizeram foi despachar 2/3, porque não tinha como chegar no final do ano com a empresa aberta. Era simplesmente matemático, entendeu? Então, eu tenho um quadro de... Claro, eu tive que parar de chamar aqueles freelas que eu sempre chamava, porque não tinha por que chamar, com dor do coração. Mas eu não tinha como, assim, era chegar no final, do outro lado, vivos. Chegamos, não sabemos como vai ser daqui para frente, parece que as coisas nunca melhoram, mas enfim, a pandemia pelo menos está um pouco mais sob controle, o resto está um descontrole total, pelo jeito, mas... então, eu acho que eu acredito na qualidade, e assim, eu acredito que a gente só conseguiu atravessar a pandemia inteiro e assim, sem grandes perdas absurdas, sem assim comprometer patrimônio, coisa e tal, de uma forma mais arriscada, porque, assim, primeiro, alguns parceiros, eu acredito na construção da marca, do nome, Santa Luz. Santa Luz, o pessoal é legal. Santa Luz, o equipamento é bom. Isso tem o maior valor do que todo equipamento que eu tenho aqui embaixo. E a segunda coisa que tem o maior valor, o que é o valor? É a equipe. A equipe é o pessoal que vai lá. Eu, né, assim, 80% dos trabalhos, ou talvez até mais, eu não apareço. Eu troco um WhatsApp, eu troco um e-mail, dou um telefonema, eventualmente eu apareço, mas então quem é a linha de frente são eles. Quem vai ter que ter paciência, ter educação, ter compreensão na hora de montar é o Edson, é o Emílio, é o Anderson, que é a linha de frente, é o Jefferson que entrega o material, que separa e que vai tomar uma se ele esquecer de mandar alguma coisa. Mas, assim, então, assim, eu acho que são valores, entendeu? Eu acho que, assim, se você define valores na empresa, isso aí, ela dá te dá uma segurança, mesmo que não seja tanta grana na conta, entendeu? Eu acho que isso. E a segurança também é bem relativa, tá, gente? A segurança é muito relativa, porque a gente perde o sono bastante também, mas, assim, pelo menos eu durmo tranquilo, assim. É claro que quando aperta para todo mundo, aperta. E daí quando eu falo assim, clientes, sei que o tempo está passando, daqui a pouco tem que abrir a pergunta, já estamos 15 para as 9. Meu Deus, eu falo, quando eu desata a falar, é terrível, né? Eu acho que essa relação, então eu diria assim, ser transparente, ser coerente e ter um foco. Assim, teria 3 coisas que eu acho que de alguma maneira, bem aos borbotões, assim, não bem intuitivamente, a gente tem construído aqui na empresa, entendeu? Ser transparente, ser coerente com o que a gente faz, entendeu? O meu resultado não é só o dinheiro na conta, o meu resultado é você, Marcelo, ficar feliz com o equipamento que chegou no Festival de Brasília e com quem foi, o Moisés ficar feliz com o material que foi para a exposição dele e ser bem atendido todo o pessoal, entendeu? Mesmo que eu ganhe menos, porque não sei, assim, é isso, assim, eu acho que são 3 coisas. Agora, tem empresas que têm outro foco, e eu não vou tirar, eu não acho que elas estão certas ou estão erradas, são desgastes, às vezes, mais pessoal, às vezes é isso, às vezes tem que ter uma equipe muito maior, às vezes até os caras ganham melhor, mas porque roda mais, entendeu? Às vezes rodar mais, claro, você gira mais dinheiro, você consegue, às vezes... Claro, se o freela, ou mesmo se o cara que é fixo, ele faz mais diária avulsa, de alguma maneira ele é remunerado extra, porque ele está fazendo mais trabalhos fora, ele vai ter um a mais do salário dele, isso é bom para ele vai sentir melhor.
só que talvez eu não sei como é que é o comprometimento dele daquilo que ele está entregando, se ele sabe como é que ele está entregando aquilo, né? Bom, tu vê que tem muito assunto. Eu acho que eu vou parar de perguntarem. Vocês que estão aqui com a gente no Zoom, cara, coloquem suas perguntas aqui no chat e a gente passa para o André. Enquanto não vem outra pergunta, André, como é que é essa relação? Como é que você construiu, né? Que você fala que você tem 6 pessoas aí de confiança, né? Diz para gente como é que você construiu essa relação com esses eu não vou nem chamar de funcionário, né? Com esses 6 parceiros seus de trabalho, né? São parceiros de trabalho, exatamente. Assim. O quão é para a empresa, o quão bom é para a empresa tê-los aí? Marcelo, é fundamental, cara. Sim, fundamental e não tem medida mesmo. Assim. É óbvio que a gente estressa, é óbvio que às vezes que a gente passa por momentos mais críticos. Agora a gente está... Eu acho que a pandemia trouxe também uma... Sabe, eu não sei, eu estou abrindo isso para vocês aqui como se fosse uma sala de casa, mas na verdade eu estou falando acho, mas eu tenho certeza. Assim, o fato de a gente conseguir passar pela pandemia, cara, a gente ficou, eu te juro, a gente fechou as portas no dia 17 de março, não, mentira, no dia 13 de março, daí teve aquela semana 13, 14, 15, 16, 17, 18, vai assim, semana, eu nunca vou esquecer, cara, eu vou morrer com essa memória, de 16 a 18 de março foi assim, recolhe material, desmonta, recolhe, desmonta, foi tudo caindo, né? Foi caindo. Lá. Sim. Não, cancela. Alguns clientes, não, deixa aqui, depois a gente vê. E daí, isso foi segunda, terça e quarta todo mundo foi para casa e daí ficou. Aí a gente adiantou férias, abriu férias, maio, junho. Aí começou a chegar julho e começou a dar coceira. Eu disse, gente, eu tenho que fazer alguma coisa. Porque eu senti assim, a coisa do online. Cara, o nosso trabalho, você sabe, é um trabalho... a gente começou a inventar coisa. Marcar, claro, né? Assim, aquela coisa, né? Eu acho que um processo de desaceleração muito interessante, né? Mas eu ficava louco, eu vinha aqui, ficava sozinho. E daí, claro, para tudo. Bom, agora eu vou arrumar casa, agora eu vou botar tudo no lugar. Tudo que eu nunca tive tempo para fazer, eu vou fazer. Primeiro que isso é um problema que custa, né? Qualquer coisa, você pintar uma parede custa, você mandar fazer placa custa. Mas a gente já estava num processo da história do sistema, de Marta, enfim, a gente foi inventando assuntos. Né? Em julho a gente começou gradualmente assim, vinha duas pessoas 2 vezes por semana. Então a gente nunca estava, sempre tinha no máximo 3 na empresa aqui, eu e mais 2. Aí depois agosto, mas assim inventando o trabalho, mas sem trabalho nenhum externo. Então a gente ficou abril, maio, junho, julho, agosto. Em setembro do ano passado começou a pingar uma coisinha ou outra. Assim. Então eu acho que o fato de a gente ter conseguido passar essa tempestade, de conseguir manter todo mundo junto, ainda afinou mais os laços entre nós, entendeu? Tem uma coisa assim, eu acho que, eu espero, claro que assim, tudo é dinâmico, né, gente? As coisas mudam o tempo inteiro. A gente tem diferenças religiosas, a gente tem diferenças políticas, inclusive, mas a gente trabalha junto e a gente é colega, entendeu? E eu acho assim, isso também é um lado bem complicado de como leva isso, entendeu? Cada um. Aqui dentro é um campo, aqui dentro a gente é profissional, a gente brinca pra caramba, a gente fala um monte de bobagem, quando é para trabalhar, para trabalhar. Assim, eu teria uma lista de defeitos, assim, eu acho que às vezes eles são muito espertos, mas ao mesmo tempo, se não tivesse esse astral, como é que a coisa ia para frente? Mas eu acho que assim, o maior patrimônio, antes do equipamento, é o pessoal, é o meu pessoal aqui, entendeu? Eu acho que é a marca da Santa Luz que a gente construiu juntos e é o pessoal, entendeu? Então, porque é isso, um equipamento como esse, você compra hoje e paga R$4.500. Se eu vou vender daqui a 3 meses, o meu concorrente não vai querer pagar mais que R$2.000 por esse equipamento, entendeu? É isso. E ele vai estar novo, vai estar bem cuidado, dificilmente. Então, ele vale enquanto que ele está rodando. E quem que roda ele? A equipe, o pessoal que cuida. Quem vai manter ele inteiro? E quando aí, voltando um pouco para trás, se o equipamento é bom, se é de uma marca sólida, que me dá assim, tem peça de reposição, tem padrão, o LED cobre queima ou dá algum problema, assim, quando eu pedir novo e substituir, ele vai ser o padrão, vai ser igual, eu não vou montar 60 e vai ter 2 diferentes, entendeu? Isso é uma questão, né, que os LEDs estão trazendo que é muito complicada, entendeu? Em locador, eu pelo menos penso, tem locadores que pensam completamente diferente. Não, eu vou comprar um material bem barato, eu vou rodar com ele muito durante um ano e se precisar, no que vem eu compro tudo de novo.
É outra mentalidade, não é minha, mas não é minha. E eu não estou dizendo que é certo ou errado, mas eu não consigo pensar desse jeito. Até por outras questões. Eu acho que tem que, assim, como eu quero ter perenidade com a empresa, né, longevidade com a empresa, eu também quero ter um equipamento, que nem todos os ETCs elipsoidais, a ETC lançou o retrofit, né, que é aquele acoplamento, tira a lâmpada e coloca o LED atrás. Então, eu não perco o aparelho. Claro, o retrofit é caro para a gente que mora no Brasil com $1 a R$6, é carésimo, é quase o preço de um aparelho. Mas, se eu tenho 200 aparelhos aqui embaixo, não é um patrimônio que eu vou ter que simplesmente... a partir daqui a 2 anos não se usa mais isso, entendeu? O investimento que você fez ao longo de um tempo, de repente, não... Não, é um investimento que ele pode ser atualizado e colocado para rodar e, principalmente, com qualidade, né? Assim, não para rodar capenga, né? Então, acho que eu respondi a pergunta. Sim, então, assim, e é fundamental mesmo, né? Assim, quem mexe no equipamento é gente. Se você não valoriza a gente, né? Essa gente talvez não tenha o mesmo cuidado com o seu equipamento. É fato, exato. Moisés, como é que a gente está de tempo? A gente tem até às 9, é isso? Até às 9, mas estamos bem. Eu queria ver se temos mais alguma pergunta. Não, eu até mesmo vou... Vamos lá. Você falou em marca, valorização da marca, né? Acho que isso também é um ponto muito importante. Quando a gente aqui em Brasília, a gente tem essa pergunta do Thiago, é bem isso, né? Que as empresas em Brasília, elas querem caixa, né? Do que apresentar um produto de qualidade, né? Não são todas assim, mas muitas partes é assim. E quando você fala para a gente, o mais importante dentro de um movimento empresarial, né, é você criar uma marca, né? Explana um pouco mais para a gente. Por que é importante que a marca solidifique na mente dos clientes? Marcelo, eu entendo que assim é um pouco... Você vai, assim, quando eu criar, eu acho que imagino, eu não sou de marketing, eu não sou assim mas eu nem sei como é que isso se dá, mas eu acredito que assim é o tal da criar uma relação aí, assim, mais duas informações que eu acho importante. A gente, por exemplo, aqui na Santa Luz, e vou repetir uma coisa, tá, gente? Eu não sou um exemplo, eu sou um caso X, entendeu? Se as pessoas forem me conhecer mais de perto, vão dizer, porra, mas o cara tem uma empresa dessa e vive dessa maneira, era para estar com muito mais dinheiro. Sim, talvez seja um ônus desse. Eu tenho algumas opções que eu não ganho tanta grana quanto talvez eu pudesse ganhar, mas eu ganho outros lados, eu acho assim. Para mim, eu tô feliz. Pode ser melhor? Sempre pode ser melhor e deve ser melhor. A gente tem que buscar isso, entendeu? Mas eu acho que a marca... a questão de sedimentar um nome de marca, você vai sendo uma referência. Eu vou fazer uma outra analogia um pouco arriscada, mas é assim, você vai comprar um carro, né? Você juntou uma grana e vai comprar um carro. Aí você tem duas ofertas para ti. Vou falar um nome, tá, de marca, não estou dizendo que é bom ou que é ruim, mas assim, um Volkswagen ou um Chevrolet, seja, ou uma marca que você sabe que um Volkswagen e um Chevrolet tem uma história, né? Tem um histórico de fabricação de carro, e daí você tem um JAC Motors, tá? Uma marca que chegou no Brasil, sei lá quantos, bem menos anos, de um país que a gente não tem tanta referência, enfim, que não tem um histórico sedimentado aqui no Brasil. Aí você vai ver, que eu vou, né? Que eu vou nessa aqui que já tem um histórico, não sei o que eu conheço as coisas. E cada marca traz embutida nela algum tipo de marca, né? Assim, cada marca traz, assim, então, Volkswagen é robusto, não sei o quê, blá, blá, o JAC Motors, é confortável, mas não é... Eu não sei, eu gostaria que, assim, que a Santa Luz trouxesse, assim, quando as pessoas falam de Santa Luz, eu acho, assim, pelo menos assim, se são verdadeiros os elogios, as referências, assim, é uma equipe super prestimosa, super eficiente no sentido de que vai fazer até o último minuto a melhor para entregar da melhor maneira possível. Tem equipamento bem cuidado, com uma manutenção cuidadosa, de ter alguns valores agregados à marca. Então, quando a pessoa não é que ela vai pensar aquilo, mas ela vai ouvir o nome e já vai ter uma referência. Não, essa eu sinto. E também
tem, de alguma maneira, agora há pouco tempo eu fiz uma exposição, que eu fiz o projeto para a exposição, não era Santa Luz, que eu nem poderia concorrer, porque se eu estava fazendo projeto, não poderia concorrer com a minha empresa. Foi para outra empresa. Aí, quando a gente acabou, aí o dono da empresa, que é uma empresa que tem um outro perfil completamente diferente do meu, que eu respeito, que é uma empresa que faz muito mais show e coisa e tal, e ele foi lá uns 2 dias, queria ouvir, o que você acha disso, o que acha aquilo. Daí ele tinha comprado uns equipamentos nacionais, a questão Fresnel de LED, de um cara aqui de São Paulo que está produzindo, coisa e tal. Eu falei, olha, isso, e ele, assim... Então, ele tinha uma preocupação em buscar, na minha experiência enquanto iluminador e enquanto colega dele, dono de uma outra empresa, o que eu achava dos equipamentos que ele estava apresentando e da forma como estava apresentando. E foi até legal. Primeiro, eu sempre, às vezes, me sinto um pouco constrangido, não só com ele, mas até, às vezes, né, no caso, era um Sesc. Né? Mas o André vai reclamar, claro que o André vai reclamar, porque ele também tem empresa, então ele vai reclamar de outra empresa, porque não é a empresa dele que está fazendo. Então, tem que ser cuidadoso, né? Tem essa questão ética. Como é que eu vou botar a boca numa empresa se eu também tenho empresa? Mas, cara, eu aponto, eu tento ser nesse ponto ético e olha, assim, esse material não foi que vocês contrataram, não é o que está no memorial. Ou isso aqui não é a marca X, isso aqui é o paralelo. E dá a diferença. E é muito louco, cara, porque as coisas aparecem, não precisa fazer muito esforço, entendeu? Aparece, né? Assim, quando uma coisa não tem qualidade ou não se presta aquilo a que você pede, quando você sabe pedir um material e o material que você pede não vem exatamente como é, a coisa aparece, entendeu? Eu não estou dizendo isso daquela empresa em si, mas alguns detalhes, entendeu? E esses detalhes fazem diferença. E aí, voltando para a questão das pessoas que atendem, né? Dos técnicos, da equipe toda, por exemplo, eu às vezes encho muito o saco dos dois que ficam aqui em cima, o Rafael e o Jefferson, que foram os dois que vieram de montagem, depois optaram espertamente, e respeito completamente, não, foram estudar, fazer um curso de administração, outro fazer um curso de logística para vir para o escritório, porque eles não queriam mais trabalhar no final de semana. Curto e grosso é isso, quero sair da empresa às 6 e ir para a minha casa, cuidar da minha vida, amanhã eu entro de novo às 9, e assim, normal. Mas não é bem assim que as coisas funcionam, ainda mais uma empresa, quando é evento, mesmo que a gente tenha eventos menores ou mais calmos, teatro, dança, exposições, não é um show de um Zezé de Camargo ou um evento no estádio, às vezes você tem que atender no sábado, você tem que chegar mais cedo, você tem que ficar até mais tarde. Então, e principalmente não perder, eu acho legal que eles têm uma conexão, eles sabem o que é o equipamento, o que são as coisas, apesar de um cuidado administrativo e outro cuidado da logística. Mas tem que saber, entendeu? E quando não souber, não tenta dar o truque, entendeu? Passa para quem sabe, para responder, atender um cliente. Eu sei que a gente está com o tempo estourando, última coisa. E outro cuidado, assim, que eu acho, pelo menos que eu acho, 2 coisas que eu queria falar. Estou fazendo uma propaganda da empresa aqui, né, gente? Não, que hoje, assim, rememorando um pouco os caminhos, antes da gente ter o sistema, uns anos atrás, eu falei, Rafael, vamos fazer os orçamentos todos abertos. O que é orçamento aberto? Tabelão. Então, o cara me pede, Marcelo me pede 10 elipsoidal, 20 lâmpada par, 5 Fresnel, blá, blá, blá. Eu pego e mando numa tabela, por 10 dias, entendeu? Eu te mando preço de item por item aberto no orçamento, entendeu? Põe o item por item, põe o imposto, põe o frete, põe a diária técnica, está tudo lá especificado. Por quê? Porque eu acho que é a transparência. Tem muito cliente que acha um saco isso, porque você manda, às vezes, 3 páginas de orçamento e o cara só quer ver o valor final. Ah, tá bom, manda. Só que tem muitos outros clientes que estão, assim, os menores, obviamente, puta, meu Deus, 10 mil, cara, eu tenho 6, como é que eu vou fazer? Ele pode ir lá, ele mesmo, pô, mas eu também 20 elipsoidal, daí vai ligar para o Moisés, que é iluminador. Moisés, tá pesado os 20 elipsos aqui no orçamento, não dá para a gente fazer com 12, que daí eu já vou conseguir tirar 2 contos aqui do orçamento. Então, primeiro, eu sou transparente em relação ao, assim, eu busco ser, através com o orçamento aberto, eu dou a opção da própria pessoa, mas não fica assim, porque tem muito isso, né, gente? Assim, pede uma lista, gigante, daí você manda o preço, gigante, aí, meu Deus, daí pede segunda versão da lista, agora. Então, não vai, vem, quando você manda aberto, você diz, amigo, olha lá os itens, olha o preço, vê o que você pode cortar no teu mapa, eu vou tentar fazer o melhor desconto que eu puder para te atender, mas assim, vamos, entendeu?
eu sei que isso funciona muito com clientes assim que têm um orçamento mais apertado, que aprendem mais isso hoje em dia. E com clientes maiores, não, eles querem realmente preço final e acabou. E daí eles vão comparar com outro, e daí ele não quer saber quanto que custa a diária de um técnico, quanto que custa a diária de um moving, de um elipse ou de uma estrutura. Mas eu acho que foi um caminho bom, que dá muito mais trabalho, se for pensar, muito mais trabalho para a gente, mas também eu consigo ser, e também dá mais trabalho primeiro, que eu tenho que ser coerente. Eu não posso cobrar para o Moisés hoje o preço de um item, e daqui a semana que vem ele me pede um outro orçamento, eu já vou e mando outro preço do mesmo item para ele. Ele vai dizer, pô, André, mas semana passada me cobrou esse elipse, dá o tanto por dia, por que agora você está me inflacionando 15%? Né? Eu tenho que ser coerente, entendeu? Coerente com a minha precificação das coisas. Então, é um exercício difícil, bem difícil, porque tem muito contexto. E outra, né? Assim, tem uma coisa no nosso ramo que é a sazonalidade. Aqui em São Paulo, não sei como é que está aí. Janeiro, fevereiro era um desespero, todo mundo locava tudo por qualquer preço, porque não tinha trabalho. Aí começava a esquentar em março, começava festival, aí os preços iam subindo. Daí, mesma coisa, você pedia o mesmo rider em janeiro, era 10 mil. Você pedia o mesmo rider no início de março, virava 30. Eles, pô, mas como? É período. Aí, quando chega segundo semestre, então, outubro, isso nos bons tempos, né, gente? Eu sei que os períodos não estão mais esses. Mas chegava, então, segundo semestre, setembro, outubro, novembro, se você tivesse 3 vezes o que você tem na empresa, você locava tudo, porque sempre tinha demanda. Então, também tem essa questão, né? Assim, claro, é um pouco a uberização, né? Assim, quando você tem muita procura, você acaba inflacionando. Mas é um pouco, sei lá, aí eu acho que é o lado que eu falho. Eu não sou tão empresário. Se eu fosse mais empresário, eu ia chutar o balde e dizer, meu amigo, quer, não quer, tem quem quer, vamos embora. Mas aí é aquela coisa, como eu já sofro isso, porque muitas vezes eu, trabalhando com direção técnica de festival, eu orço com outras empresas. Eu acho duro quando você orça, você sabe, porra, bicho, às vezes 5 mil a mais num orçamento vai inviabilizar trazer um espetáculo. Então eu tenho esse outro lado que me dá uma certa compreensão, uma certa camaradagem com o cliente, e nem sempre é tão saudável financeiramente para a empresa. Eu sou muito compreensível às vezes, entendeu? Então é aquilo, né? E se for falar, eu juro que eu vou parar de falar. Em foco, se eu fosse realmente assim, pô, eu me cobro isso, eu devia parar, eu já falei várias vezes para minha esposa, para a Ana, falei, eu tinha que parar 1 ano de fazer tudo que eu faço fora e cuidar só da empresa. A pandemia, de certa forma, me ajudou um pouco, porque a gente foi forçado a parar. Mas você parou a empresa também, né? O problema é que a empresa parou junto, exatamente. Alguma coisa a gente conseguiu consertar, mas assim, aproveitar esse tempo, mas é isso. Então, assim, muito a ser feito aqui na Santa Luz para melhorar sempre, mas também eu acho que esse fato dessa proximidade com quem faz, com quem produz, com quem... Isso também eu acho que traz uma coisa boa, assim, uma relação boa, né? Sim. E outra, o Jota levantou a mão. Jota, o Jota levantou a mão aí. Manda aí, Jota. Sua pergunta. Por favor, senão não claro. É que sobre a gente falando sobre essa questão de gente, aí pegou o gancho e foi para a marca, e eu acho que as duas coisas acabam muito interligadas. O Moisés e o Marcelo me conhecem, a gente trabalha numa empresa super pequena aqui em Brasília, mas que a gente tenta manter essa filosofia de que existe um fluxo de trabalho atrelado a uma marca. Quando as pessoas pensam no que a gente faz, quando as pessoas veem o nome da gente, elas já sabem como que é a estrutura do trabalho. Daí eu te pergunto, você que está um pouco mais à frente do que a gente nessa caminhada em relação a tamanho, a proporção das coisas, se você fosse pensar hoje em pilares para uma construção que uma empresa menor pode pensar para se colocar no mercado de uma forma consistente, além do reforço da questão da marca, além do investimento em pessoas, você acha que tem mais alguma coisa que poderia ser colocada aí que nessa receita pode colocar a empresa em trilhos melhores? Putz, Jota, é o que eu falei. Eu acho que um pouco essa fidelização, quando eu falo fidelização, é que nem esse exemplo que eu acabei de dar, essa questão do sazonal. O que custa X hoje, daqui a 2 meses vai custar 2X, porque tem muito mais.
Agora, você tem que, eu acho que tem, eu acho que tem que ter uma postura ética e não oportunista também, assim, das empresas em relação ao cliente, entendeu? Porque é isso, não adianta eu querer ganhar em cima do meu cliente, pelo menos eu penso assim, hoje, 5 pau a mais, vou dar um exemplo assim, porque realmente ele está no estrangulado e eu vou poder dar essa cravada, e daí, daqui a 6 meses, o cara lembrar de mim naquele dizer assim, que naquele eu não volto, porque o cara foi, entendeu? Eu acho que isso é isso que eu digo. As coisas são muito mais claras que a gente pensa, na verdade, né? Assim, e as coisas aparecem, né? Então, acho que um pouco essa coisa de postura. E daí entender um pouco que material que é o melhor material que vai atender as pessoas que, assim, cara, a gente está numa grande encruzilhada. Realmente eu estou bem preocupado quanto a isso, porque assim, por quê? Vou dar um panorama trágico aqui da nossa situação. A gente está numa questão assim, agora, ok, pandemia está indo embora, só que a nossa economia está no saco. Nós estamos com a inflação crescendo, o dólar, todo o câmbio, o nosso dinheiro está desvalorizado. E nas empresas que assim, ou pelo menos os eventos, as coisas que querem, eu que gostaria, eu quero continuar entregando alguma coisa, um material de qualidade, está muito difícil de comprar um equipamento bom e se pagar, assim. Ou você tem que ter um investimento pancada, não sei, tá, assim, eu estou bem preocupado nesse sentido, assim, porque daí você começa, parei, não sei, daí eu ia concluir com o seguinte, e a gente, o Brasil, infelizmente, de novo, e na nossa área, vou concluir meu pensamento, prometo, a gente não desenvolveu tecnologia para equipamento, e a gente poderia, cara, quando eu penso, vou voltar no exemplo ali atrás, eu não sei qual foi o ano em que a Telem, técnicas eletromecânicas, né, aqueles telencos que alguém não conhece aqui, eles durante muitos anos foram um monopólio da fabricação de refletores para teatro no Brasil, PCs, Fresnel, e para não só teatro, para estúdio, para televisão, e com coisas de, assim, era legal que eles tinham tem a linha OM, que era econômica, que normalmente a gente usa em teatro, linhas de estúdio mais caras, que daí as lentes são diferentes, o material às vezes mais robusto. Eles tinham desenvolvido uma tecnologia boa de equipamento, assim. Quando eles resolverem começar a importar equipamento da ITC, eu não sei, assim, foi ótimo por um lado, só que eles pararam de investir em qualquer tecnologia, desenvolvimento de tecnologia de indústria de refletor, por exemplo, aqui no Brasil. E hoje em dia, daí com a história da China, do custo baixo, então a gente está, hoje em dia, com câmbio alto para importar coisas de qualidade, está super difícil, porque é carésimo e o cliente não paga isso, então ou você tem que ter muita bala na agulha para bancar, para botar uma puta numa grana em equipamento. Eu estou falando em coisas assim bem mais caras mesmo, assim. E pensar que isso vai se pagar ao longo de 2 anos, em vez de antigamente o cálculo era que se pagasse em 10 meses, agora é em 2 anos, em 3 anos, né? Para pagar um equipamento caro. E a gente não desenvolveu, e podia ter, a gente devia estar com uma tecnologia já de poder ter uma indústria com algo minimamente decente, que não precisasse pegar lá da China, entendeu? Eu não estou nem dizendo Estados Unidos e Europa, estou dizendo da China, que é uma coisa. E não estou dizendo também que todo produto chinês é ruim, de maneira alguma. Tem produto chinês muito bom. Inclusive, muitas coisas que são vendidas por Europa e Estados Unidos são montadas na China. A maioria das coisas, inclusive, né? Mas então a gente não está com tecnologia desenvolvida. Isso é um grande X. Eu acho que é um grande problema, porque o que isso vai acontecer? Vão sobreviver as grandes, que tem muita grana, ou tem investidor, ou coisa e tal, e as pequenas, para variar, vão morrer, porque não vão se bancar, ou vão se sustentar um pouco assim. Mas, desculpa, eu estou talvez pintando um quadro muito pouco animador. O Jota. Mas, cara, relação com o cliente direto, eu acho que isso, assim, ter o cuidado do atendimento. E existe uma seleção natural de clientes. Tem cliente que vale a pena ter uma relação muito cuidadosa, tem cliente que não vale, que realmente é dor de cabeça. Que daí, como tem um empresário que só quer ganhar o dinheiro em cima do seu equipamento, em cima do seu pessoal, tem também o cliente que só quer fazer o seu evento e só quer pagar mais barato. Não importa se vai ser X ou Y. Então, também tem um pouco isso, né? Assim, claro que a gente não pode se dar o luxo de selecionar clientes, mas a seleção natural vai acontecendo aos poucos naturalmente. Eu tenho um trabalho que é um pouco mais cuidadoso, é mais, né? Estou dizendo assim, dando uma hipótese. Eu ofereço um trabalho mais bem acabado,
mais cuidadoso do início ao fim do nosso relacionamento, desde o pedido de orçamento até a cobrança, entre passando pela entrega, por montagem, blá, blá, blá. Então eu custo um pouco mais. Mas esse um pouco mais que eu custo, ele se justifica completamente, entendeu? Eu acho que ter isso muito construído, assim. É duro, porque a gente toma muita patada também nesse sentido, assim, mas eu acho que tem que acreditar nisso, sabe? É a única coisa que você pode se agarrar, entendeu? É o teu diferencial. Se não, entra na roda viva de fazer também é outra opção. Não é a minha, mas é outra opção possível. E daí eu queria falar só uma última coisa, a questão do LabFaz, a questão dos técnicos, das pessoas que trabalham com equipamento, que montam o programa, estarem mais atentas ao equipamento bom, ao equipamento ruim, ao equipamento que dá problema, e estarem mais qualificadas, sabendo trabalhar com o equipamento. Quanto mais você sabe trabalhar com o equipamento, melhor você entende. E quanto mais você entende, mais crítico você é. E quanto mais crítico você é, você vai querer um equipamento melhor. E quanto melhor o equipamento você vai querer, automaticamente você vai pressionar, assim, você vai dizer para o teu coreógrafo, para o teu diretor de teatro, fulano, é lindo isso, só que esse material que você locou com o X e que você pagou R$500 mais barato, ele não está entregando a metade do que aquele, entendeu? Ou por isso ou por aquilo. Você tem uma explicação, não pela questão, talvez, mercadológica de dinheiro, mas assim, ele não faz o recorte que você quer, o que você precisa, ele não tem o brilho que você gostaria, porque ele é assim, assim, assado. Então, o conhecimento do material, o conhecimento do fazer da coisa, também nos dá mais propriedade enquanto profissionais para falar e para explicar, e automaticamente propriedade também para cobrar uma coisa de melhor qualidade, para poder entregar algo de melhor qualidade. Então, é uma cadeia, né? É uma cadeia. Por isso que a importância do técnico se valorizar e buscar também aprender mais das coisas, né? De tudo que ele... Por que a ótica, a lente assim é melhor, a lente assada é melhor, né? Assim, quanto mais... É isso, às vezes parece tudo muito simples, e não é, né? Na verdade, tudo tem detalhe, e os detalhes fazem toda a diferença, principalmente em se tratando de um resultado artístico, né? Às vezes não... Parei. Isso me faz lembrar, André, e aí para o Jota também. Hoje à tarde, eu estava gravando aqui para o meu canal do YouTube chamado Da Ideia Luz, no qual o André Bol já participou. Se vocês quiserem ouvir mais o André Bol, ele fala sobre o espetáculo de dança lá no canal, sobre a criação da luz do espetáculo de dança Trança, né? É um bate-papo muito legal, vale a pena entrar lá, Da Ideia Luz, lá no YouTube. A gente estava conversando com o Caio, que é um dos 5 donos da LPL, que é a empresa de iluminação, que é uma empresa de iluminação que faz Rock in Rio, Globo, essas coisas gigantescas, né? Olimpíadas e etc. E essa pergunta que você fez, eu fiz para ele, né? Enquanto o que precisa para uma empresa, né, ter essa solidez dele. E ele respondeu isso que o André Bal falou, que é esse know-how, né, esse conhecimento do que você está fazendo, esse conhecimento do produto que você tem, o conhecimento da área que você está trabalhando. E ele coloca mais um outro item, que é o networking, né? Conhecer pessoas, né? Pessoas que podem te ajudar em alguns momentos, pessoas que podem trabalhar com você em outros momentos, pessoas que podem estar junto com você produzindo alguma solução para algum trabalho, né? Ou fazendo algum projeto, né? E até mesmo pessoas de dentro que possam ser clientes seus, né? Então esse network também para LPL, tá? Também é importante. André, a gente já está estouradão nosso tempo. Eu agradeço imensamente. Falo para vocês, a Santa Luz é uma empresa para material, para teatro de iluminação. É maravilhosa. Eu tive contato com o André aqui no festival no CCBB, conheci ele, aluguei o dele para um festival aqui em Brasília de dança, o material chegou maravilhosamente bem. Foi mais barato alugar dele de São Paulo do que aqui de Brasília. E quando chegou, já comecei a indicá-lo aqui para o Dalton, para o Moisés, e aí ele virou aqui um fornecedor durante um tempo aqui para os grandes festivais aqui de Brasília. Então, assim, é um caso, né, de uma empresa que tem um material de excelentíssima qualidade,
muito bem cuidado, né? E com uma prestação de serviço maravilhosa, assim. E parabéns pela Santa Luz, viu, André? Obrigado, Marcelo. Obrigadão. Alô? Gostei Vocês me muito de escutam? falar para vocês. Espero que vocês peneirem aí o que for de valia. Eu acho que é isso que eu comentei, né? Uma experiência a ser conhecida. E estou muito curioso para ouvir o programa com o Caio. A LPL é uma empresa de um outro perfil completamente diferente, mas muito Sim. grande, eles estão poderosíssimos assim. E só uma curiosidade, né? O Caio deve ter falado isso, né? O LPL, ela originou Sérgio Lima, iluminador, se eu não me engano, né? Que é o dono. Não sei se ele ainda está. Césio. E daí uma outra questãozinha assim que eu acho, o Armazém da Luz aqui de São Paulo, que é o Wagner Freire. Bom, algumas empresas, né? Eu acho que quando tem origem, pelo menos que alguém é da área, assim, é mais interessante, mas que não garante nada. Mas enfim. Mas eu queria dizer, e daí tem essa coisa, existem empresas, por exemplo, que atendem muito setor de eventos e que acabam para poder pegar o evento todo e até para poder ser mais combativo em termos de concorrência, que são as empresas que a gente chama de empresa combo, né, que é aquela empresa que entra com tudo, né, com áudio, vídeo e luz. Que tem algumas que saem bem, mas eu acho muito mais complicado você ter uma profundidade do know-how nas 3 áreas, né, e atender da mesma forma. Não é impossível, mas assim, normalmente eu conheço algumas, não vou citar nomes, assim, elas sempre acabam se destacando num dos pilares. Aquela é uma empresa que atende todo evento, mas ela é boa mesmo naquele pilar, ou áudio, ou luz, ou projeção. Né? Então, enfim, mas então, eu acho que isso, André, que você falou é uma coisa ele tocou nesse assunto, sim. Que mais acontece. Eu acho que até a nossa questão grande é essa, assim. A gente não tem uma empresa de luz aqui em Brasília. A gente não tem uma empresa de som aqui em Brasília, sabe? A gente tem, quer dizer, o Jota e o Tom tem uma empresa de som, e é só som mesmo. Mas, por exemplo, a Marxista é uma empresa que faz tudo, é mix, né? E, infelizmente, não consegue, às vezes, prestar bom atendimento em todas as áreas, né? Som é uma coisa que eles são muito fortes, então eles mandam muito. É um carro-chefe para eles, mas aí acaba, às vezes, se tornando deficiente nas outras áreas, né? Eu acho que você falou umas coisas interessantes, André, que todos aqui, né? Que é essa questão de você ter um conhecimento, né? Acho que se você for montar uma empresa, seja ela você quer abrir um restaurante ou se você quer abrir um lava-jato de carro, eu acho que é importante você conhecer de carro e de lava-jato, né? E de água, e de sabão e de espuma, porque senão você não vai... Então, essa é uma grande... Porque quando você entende esses lugares, você consegue fazer as escolhas para que você tenha um foco no que você quer empreender, que parece que isso é uma coisa importante também, né? Então, se você decide trabalhar com luz, é claro que a gente entende que, às vezes, essas necessidades de você trazer para a sua empresa vários equipamentos é para atender um mercado que não tem uma vazão tão grande para luz ou só para som, né? Você tem um mercado em que você tem muitos shows, assim, chega a ser 5, 6 vezes mais as atrações de show, de música aqui do que de teatro e dança, por exemplo. É num volume maior, é 15 vezes mais. Então, você tem um nicho de mercado que é realmente dado aqui em Brasília, que é a questão do show. E isso eu falo, não é um show no estádio, é um show desde o CCBB ao centro de convenções, que traz uma convenção, aí no final o que tem? É um show, não é um teatro, não é uma dança. Então, a gente está num circuito de... Eu estou falando um pouco disso porque eu estou também observando essa sua fala e tentando me colocar nesse lugar, e trabalhando nesse lugar, e mapeando um pouco essa geografia desse espaço, para tentar entender essas coisas que você traz, que são muito interessantes, muito importantes para a nossa reflexão, né, André? Porque quando você quando você não consegue ter um lugar, bom, eu vou trabalhar só com exposição, e aí eu vou estudar, eu vou saber que tipo de material eu tenho que ter, é a vara que eu boto a luz, não é um trilho,
Então, aí você entra no mercado com uma segurança de até passar para o teu cliente essa segurança que você está, né, colocando para ele esses materiais, porque você tem um know-how dentro daquilo, né? Dentro daquilo que você está propondo. Então, eu acho interessante você trazer isso, porque é realmente um pensamento, né? E se você quer ter um empreendimento de... a palavra sucesso é muito relativa, né? Que a gente já falou aqui que é relativo, mas se você quer ter uma empresa coesa, assim, que tenha uma marca, que é uma marca onde as pessoas olham, escutam e falam: ah, legal, esse eu sei o que é. Se é isso aqui, tá, não preciso falar mais nada. Essa empresa me atende. Construir isso é muito importante, que você saiba aquilo que você está fazendo, né? Para construir isso solidamente, você tem que fazer escolhas. Em algum momento você vai ter que fazer uma escolha. Porque se eu sou um iluminador e contrato uma empresa que tem um perfil de som, mas atende luz, quando ela me atender e o equipamento vier com a alça quebrada, ou vier com o plug não funcionando, ou a lâmpada ligar e não acender, porque não é parte importante daquela empresa, é uma coisa que ela faz também. Ela me prejudica o meu trabalho, a minha entrega final. A entrega dessa empresa, para mim, prejudica a minha entrega para o cliente. E aí eu não vou querer, eu vou querer ter uma empresa que atenda com aquela especificidade, então ter a entrega para o meu cliente. Então, pensar nisso também pensar que o teu técnico de som, ele não tem que saber de luz, de palco, de estrutura, ele não tem que subir para ligar o refletor, né? Você tem uma empresa de quê, amigo? Você tem uma empresa de luz? Tá. Então, a sua equipe provavelmente está qualificada a trabalhar com isso. Você tem uma empresa de som? Então a tua empresa está qualificada a trabalhar com isso. Quando a gente junta tudo, e aí eu acho que essa grande dificuldade que você fala de você conseguir gerir todos esses saberes, né? Porque nós estamos falando de saberes técnicos, é porque fica impossível você ser o 10 em todas as pontas, você ter um Neymar em todas as posições do time. É quase impossível. Se você quer ter o Neymar em todas as posições... Já vou finalizar aqui, Marcelinho, porque está passando mesmo nosso tempo. Mas o que é importante para mim assim, se você não vai ter o Neymar em todas as posições, então escolhe jogar com o Neymar. E aí você vai ser bom ali. Porque se você for colocar, você for tentar trazer para a sua empresa várias atividades do conhecimento técnico sem ter realmente um aprofundamento daquele conhecimento, você vai prejudicar, às vezes, um parceiro que é um cara de som. Imagina eu, Moisés, com uma empresa de luz, quero atender um som, vou fazer o som agora. Não vou ter como prestar aquilo com qualidade. Então, isso é ética, né? Isso são algumas palavras que a gente falou aqui, que eu acho que essas palavras vão circular muito o Lab Faz, né? Uma questão de ética, de entendimento do processo, do que é o empreendedorismo, foco no seu trabalho, estudo, aprendizagem, para que você possa ser melhor, para que você possa melhorar a sua condição. Acho que são as palavras do momento. Encerrei. Pronto. Agora eu vou te pegar mais uma pena, o povo já deve estar tudo com a janta queimando, mas não, eu só ia falar assim que eu coloquei aqui o contexto da Santa Luz e como ela tem... mulher. Não, só para comer negócio. Tá. É massa a ideia. Se construiu, mas assim, é mercado de São Paulo. Eu sei que o mercado de São Paulo é diferente, assim, né? A realidade de Brasília é outra. Eu tenho amigos, né, de onde eu vim, eu sou de Porto Alegre, vários assim que abriram empresa lá, que fecharam empresa, eu sei que é diferente. E é isso, pô, quando você tem um mercado que já não é muito amplo, aí você tem 2, 3 empresas que atendem tudo. É óbvio que você vai mandar um orçamento de R$6.000 para a companhia de teatro, vai vir a empresa lá que está cheia de material para lá, vai mandar 2 entendeu? Aí vai ser difícil você manter o teu, né, assim. Então, assim, é um pouco de entender o que mercado é esse, né? Ou que nicho é esse que você consegue, de alguma maneira, estabelecer parcerias de mais a médio e longo prazo, mesmo que às vezes você não ganhe tanto, mas você consegue, né, também é duro que a gente leva rasteira o tempo inteiro, faz parte, né? Às vezes se investe,
né? Daí, não, aquela velha, não, quando eu tiver dinheiro eu vou te pagar melhor. Quando tiver dinheiro, daí quando tem dinheiro o cara vai para outra. Acontece também, mas Vai aí para é aquilo outra. que eu falei, tem cliente que vale a pena, tem cliente que não vale, entendeu? O mundo gira, eu sei isso. O mundo gira e, cara, nossa, Sim. tem cada história para contar, gente, mas é melhor daí deixa para outro dia, porque de neguinho que te contrata, não te paga, daí passa 3 anos e te Sim. liga desesperado, precisa de material, mas daí, cara, eu tive o prazer de falar assim, olha, meu amigo, sabe que eu não vou te mandar o material? Eu tenho tudo que você precisa aqui, porque há 3 anos atrás, ou até mais, eu tenho uma memória terrível para essas coisas. Se eu te mandei, você nunca me pagou. Como não te paguei? Pois é, não pagou. Então, eu não vou te mandar o material, mesmo que você me pague 3 meses que eu precisar, porque eu nunca mais vou te atender. Tchau. Sabe? Já aconteceu, porque, meu, o mundo gira, as coisas voltam, entendeu? Acho que... Uou! E assim vai. Bom, chega, né? Você está mutado, Bom, Marcelo. gente, é isso. Vamos lá. Eu estou com um pequeno delay aqui na minha internet, então acho que vocês estão me ouvindo bem depois, mas vamos lá. Agradeço ao André Bol. Você que está aqui com a gente, que ficou com a gente aqui até agora, saiba que o LabFaz ele vem justamente para isso, para preencher essa lacuna entre o entender o que você faz e se aprimorar nele e o fazer. Né? Assim, a gente vai estar sempre com vários cursos, a gente vai estar sempre com várias lives, a gente vai estar sempre com vários bate-papos de backstage, mini cursos, e fique atento nas nossas redes sociais. Esse mês de setembro e outubro vão ter coisas muito legais, né? Não descolhe da gente. Quer aprender? Cola no LabFaz, cola no Backstage Brasília. E, André, muitíssimo obrigado pela sua presença aqui com a gente nesse aulão, né? O nosso segundo aulão dentro do LabFaz. Espero que possamos nos encontrar em breve, né? Porque a pandemia está sob controle, né? Espero que a gente possa se encontrar em breve pessoalmente. E agradeço muito a sua presença. O programa com a LPL vai lá no canal do Daedalus no dia 20. Você vai receber o Legal, programa. legal. Muito legal. Vou assistir com certeza. Aliás, eu estou com vários vídeos atrasados para assistir lá da Ideia Luz. Mas vocês estão numa produção intensa, fantástica lá. Muito legal. Bom que fica lá para a gente assistir quando pode. Vou fazer 2 jabás, não é jabá. Só falar, o Brasil Cena Aberta é uma associação composta aqui de São Paulo e a gente fez um ato virtual ano passado, teve um encontro. O Brasil Cena Aberta ele é uma organização que está tentando assim fazer intercâmbios, tem feito intercâmbios artísticos, trazendo gente de fora e também levantando muito essa questão da técnica. A gente teve um material de um evento que a gente fez no início de dezembro do ano passado. Agora vão sair os teasers, depois eu vou mandar para o pessoal para vocês. Os teasers, na verdade, são resumos dos encontros. Teve um pessoal também de conversa lá, bem legal, abordando temas técnicos, de criação, coisa e tal, que eu mando depois para vocês. E o pessoal de Manda Brasília... que a gente divulga. Tá bom. Vamos se mobilizar, gente. Tem que fazer política, tem que batalhar por tudo. Não dá para ficar parado, não. Um abraço, boa noite. Vamos sim. Vamos sim. Então, a gente agradece a todos, todas e todes pela participação. Esse e os demais aulões têm como propósito provocar, orientar e motivar os bastidores. Essa é mais uma iniciativa do projeto LabFaz, com fomento da Secretaria de Turismo, realização da organização social Acesso e apoio do fortíssimo coletivo Backstage e da Infinu. Muito obrigado pela presença de vocês. Amanhã a gente tem uma live falando sobre segurança no trabalho. Fique atentos, isso vai ser diretaço no YouTube. Protocolos de segurança. Né? Protocolos de segurança. Protocolo de segurança. Na verdade, a gente vai falar sobre justamente esses protocolos do Covid. A gente vai ter uma pessoa né, que é o Godoy, que é uma pessoa... eu não sei se ele está no Ministério trabalhando nos protocolos. Eu acho que ele está dentro da Secretaria trabalhando exatamente sobre essas questões, né? Ele é infectologista, eu acho, se não me engano também.
Estou sem o currículo do Godoy aqui. Mas vai ser muito legal, porque a gente vai ter uma pessoa Então, realmente da saúde falando sobre o que pode, o que não pode. Então é hora de você chegar lá e dizer, mas eu posso passar o álcool no microfone? Ele vai dizer se sim, se não. Eu posso passar no cabo? Não, sim. Eu posso. Então, amanhã é a hora de tirar essas dúvidas aí. Amanhã, no nosso YouTube, LabFaz. Só procurar, fica nas nossas redes sociais e vocês vão ter o link. Ou então só acessar o YouTube lá, LabFaz, e amanhã às 20 horas a gente estará ao vivo. Beleza, pessoas? Muitíssimo obrigado. A gente encerra por aqui. Valeu, André. Valeu, Moisés. Valeu, Abder, que está aqui nas nossas técnicas aqui. E obrigado pela presença de vocês. Tchau, tchau.